Vamos dar início, então, ao último painel sobre as inovações da Lei Complementar 213, de 2025, o seguro mútuo e a regulação da atividade seguradora. Gostaria de convidar o presidente do painel, Alexandre Leal, diretor técnico de Estudos e de Relações Regulatórias da CNSEG, para subir ao palco. E compondo o painel também Carlos Queiroz. Já avistei Carlos, está subindo no palco. Juntamente com o Carlos, também Fábio Medina Osório. Pessoal, se puderem liberar um pouco o espaço do elevador, que eu acho que o Fábio não está conseguindo passar para subir ao palco. Obrigada. E por último, mas não menos importante, Paulo Pisa, por favor. Muito obrigada e bom painel. Alô? Opa. Bem, boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao doutor Ernesto pelo convite. Na verdade, a Confederação das Seguradoras, não necessariamente ao Alexandre, para estar aqui nesse painel. E agradecer também a ao IBDS e parabenizá-lo pelo 10º Congresso Internacional. É a primeira vez que eu estou nesse evento, por um motivo muito simples. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro de formação, né, e estou aqui, sou diretor técnico da Confederação. A nossa diretora jurídica, que provavelmente é quem estaria sentado aqui nesse palco, né, ela está de licença maternidade, mas então eu tive essa feliz oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês esse momento, né? Aqui o nosso painel é sobre inovações da Lei Complementar 213, o seguro mútuo e a regulação da atividade seguradora, né? Bem, a Lei Complementar 213 ela foi promulgada no início desse ano e traz importantes inovações para o ambiente de proteção, né, da sociedade brasileira. Então, ele traz a possibilidade do negócio de proteção patrimonial mutualista, que é muito importante a gente frisar que não se trata de seguro, é uma outra atividade, ainda que seja regulada pelo CNSP e fiscalizada pela SUSEP. Mas são atividades que não se confundem, né, o seguro com a proteção patrimonial mutualista, né. Traz uma importante inovação também em relação às cooperativas de seguro, que aí sim oferecem o produto de seguro, né, ampliando o rol de produtos que elas podem oferecer. E também traz algumas alterações importantes no regime sancionador, né, da SUSEP. Então, uma que eu achei super interessante, inclusive, é a questão de que altera o nome de regime repressor, né, para regime sancionador no Decreto-Lei 73. Então, acho que era algo também anedotal, mas acho que é importante, um avanço até de vocabulário em relação ao regramento do nosso seguro. E também acaba trazendo para dentro do escopo de fiscalização da SUSEP, algo que lá na Confederação a gente também há muito questionava e debatia com a SUSEP, que é a questão das registradoras, né, de seguros, e também das chamadas SPOCs, que eu atuo no Open Insurance, que
eram entidades que estavam meio soltas no ordenamento legal que trata das responsabilidades de SUSEP e CNSP. Bem, mas sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra ao Carlos Queiroz, que é diretor da SUSEP, responsável pela supervisão prudencial e pela supervisão de resseguros, é graduado em Direito e Economia pela USP e servidor público federal. Boa tarde a todos. Quero começar também agradecendo aí o convite do IBDS, né? Convidou a diretoria da SUSEP para falar aqui em vários painéis, a pessoa do ilustre doutor Ernesto, né, que nos dá a honra de participar, minha segunda vez aqui no evento do Instituto, e falando sobre o mesmo assunto. Né, 2 anos atrás, a gente estava gestando esse projeto, né, o projeto da Lei Complementar 213, e agora esse projeto virou uma realidade, né, virou a Lei Complementar. Eu acho que o Alexandre falou muito bem, ele promoveu uma mudança bastante significativa no Sistema Nacional de Seguros Privados. Houve a ampliação da possibilidade da participação das sociedades cooperativas nos contratos de seguro. Então, o seguro, a partir de agora, ele pode ser oferecido tanto por sociedades empresárias como por sociedades cooperativas. Houve também o reconhecimento, a legalização da atividade mutualista no Brasil. Então, algo que já era realidade, que funcionava à margem da lei, à margem da regulação, à margem da supervisão, da fiscalização. Houve, então, a legalização por meio do que se denominou proteção patrimonial mutualista. E a lei também tem outros acessórios, né, como também a legalização, trouxe para o nível legal a supervisão que a SUSEP exerce, já exercia sobre as sociedades registradoras e as sociedades processadoras de ordem do cliente, que são infraestruturas do nosso mercado segurador. E eu acho que a gente tem que começar a pensar o mercado de seguros para além da relação segurado-segurador. Há diversos intermediários que operam e há toda uma infraestrutura que tem feito esse mercado funcionar, considerando inclusive o desenvolvimento tecnológico. E, por último, a lei complementar fez toda uma renovação nos objetivos do Sistema Nacional de Seguros Privados e com uma ênfase numa reforma total do regime sancionador. E aí eu tenho certeza que o professor Fábio Medina vai poder falar muito bem, desenvolver muito bem esse assunto. A gente fez um pré-alinhamento aqui no nosso painel e me coube falar um pouco sobre a proteção patrimonial mutualista e sobre o desafio atual, o desafio que nós temos para a regulamentação dessa operação, principalmente no que se refere à regulamentação prudencial, né? Então, como trazer tranquilidade, trazer prudência, garantir a solvência de uma operação que até há pouco funcionava à margem da legalidade no Brasil, e quais são os desafios que a SUSEP tem enfrentado e o porquê que é necessária a realização ou desenvolvimento de uma regulação prudencial. E por que ela é importante, né? Então, o artigo 2º do Decreto-Lei, ele que, na minha visão, é o guia que a SUSEP precisa conhecer e ter como norte na sua atuação, que é o dispositivo que diz que o controle do Estado pelos órgãos, ele é exercido pelos órgãos instituídos no próprio Decreto-Lei, que hoje a gente pode resumir ao Conselho Nacional de Seguros Privados, o órgão regulador oficial, e a SUSEP, o órgão fiscalizador. Então, o controle do Estado ele deve ser exercido no interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro. Então, a SUSEP sempre teve isso em mente, e quando a gente estava falando de seguro, sempre atuou no sentido de
garantir o interesse daqueles que confiam no sistema, que confiam nas seguradoras, né? E a gente faz isso basicamente com dois vieses, né? O primeiro é o viés de conduta, que é fazer com que as sociedades seguradoras cumpram os contratos pactuados, basicamente ofereçam produtos adequados ao consumidor e tratem o consumidor de uma maneira justa, garantindo ali tudo que está prometido no contrato. E o segundo viés, que é muito importante também, principalmente no mercado segurador, de todos os outros, em todos os outros do sistema financeiro, que é o viés prudencial. Então, a sociedade ela também precisa ter condições econômico-financeiras para honrar aqueles contratos. Muitas vezes a vontade ou a intenção não vai bastar se ela não tiver solvência, se ela não tiver liquidez para garantir os riscos assumidos. E desafio semelhante agora a gente tem na operação de proteção patrimonial mutualista, porque o legislador também fez incluir no artigo 2º que o controle do Estado também se dará no interesse do participante dos grupos de proteção patrimonial mutualista. Então, esse novo segmento, ele é um segmento que tem alguns atores novos, então é uma nova operação, um novo mercado, eu entendo como um subsistema dentro do Sistema Nacional de Seguros Privados, pois para garantir riscos patrimoniais, o cidadão brasileiro ele passa a ter uma opção a mais. Então, além da seguradora do seguro empresarial, além do seguro cooperativo, ele também vai poder obter uma cobertura, uma garantia no segmento da proteção patrimonial. E como é que isso funciona? Eu acho que a gente, abrindo aqui um pouco o painel, falar um pouquinho como isso deve funcionar. O legislador ele preservou a figura da associação, uma figura que já existe nesse segmento, então o interessado ele vai se associar a uma entidade associativa, a uma associação. Ao se associar, ele vai passar a pertencer a um grupo de pessoas, a um grupo de proteção patrimonial, assim que a lei definiu, e esse grupo, os riscos associados a esse grupo de pessoas, ele vai ser gerido, vai ser gerenciado por uma administradora de proteção patrimonial. Essa administradora ela precisa ser uma sociedade anônima, e é sobre essa administradora, é sobre a gestão que essa administradora fará, que vai incidir a supervisão da SUSEP. Então, essa administradora ela precisa ser composta por pessoas competentes e responsáveis. Responsáveis no sentido de que elas também serão responsabilizadas pelos seus atos, pelas suas ações na gestão desses recursos, desses recursos e desses riscos que pertencem a essa coletividade do que se chamou Grupo de Proteção Patrimonial. Então, o foco da SUSEP vai ser preservar os interesses, os direitos desses participantes, e a nossa supervisão, ela em síntese, vai ser exercida sobre essas administradoras. E como a SUSEP pretende fazer com que haja, então, prudência nesse mercado? Como que a SUSEP pretende fazer com que haja solvência, com que haja liquidez? A supervisão e a regulação que hoje já funciona para as seguradoras, ela pode funcionar bem também para esse mercado, obviamente com algumas adaptações, considerando a natureza dos riscos envolvidos, a natureza das entidades envolvidas e também as peculiaridades ou particularidades dessas operações e dentro também daquilo que a lei definiu. Então, basicamente, quando a gente está falando em regular a prudência, em regular a solvência, a gente está falando, primeiro, de requisitos quantitativos, segundo, requisitos qualitativos e terceiro, requisitos de divulgação. Então, quando eu estou falando de requisitos quantitativos, eu estou falando exatamente daquilo que garante, do ponto de vista quantitativo, a liquidez e a solvência. Eu estou falando de provisões técnicas, eu estou falando de capitais, eu estou falando de ativos. A gente está falando de tudo aquilo que é matemático, que é mensurado e que precisa ser refletido em pecúnia, em moeda, de forma a garantir a operação a garantir a solvência, a garantir a liquidez, garantir a rigidez daquela operação. Quando eu estou falando de requisitos qualitativos, a gente está falando da governança da entidade, a gente está falando da necessidade de se ter um sistema de controles internos, a gente está falando da necessidade de se ter uma estrutura adequada de gestão de riscos. Tudo isso precisa ser
compatível com a complexidade e o porte das operações. Então, operações mais complexas exigem um sistema de controles internos mais complexo, operações mais simples pode prescindir de um sistema mais simples de controles internos, gestão de riscos e por aí vai. E quando eu estou falando de requisitos de divulgação, a gente está falando de requisitos de transparência, requisitos de disclosure, requisitos que são necessários para que a sociedade como um todo, mas principalmente os stakeholders daquela entidade, possam acompanhar o trabalho que é feito. Então, num sistema como esse, onde o participante do grupo ele vai dividir riscos com outras pessoas, né, e é disso que se trata, a partir de uma quantidade de eventos, a partir dos eventos ocorridos, se mensuram as perdas, e essas perdas são repartidas entre o grupo de pessoas e o risco técnico, ele pertence a esse grupo de pessoas, a esse grupo de proteção patrimonial, é estritamente necessário que o administrador desses riscos, que o administrador dessa carteira de risco, o administrador desses recursos que precisam ser arrecadados, que precisam ser rateados e arrecadados para fazer o pagamento das devidas indenizações, é necessário que essas pessoas elas tenham o conhecimento adequado sobre o que está acontecendo dentro do grupo. E, para além disso, obviamente, os requisitos de divulgação, quando a gente está falando de uma sistemática, de um modelo que permite, e esse modelo permite, a cessão de riscos em seguro, a cessão de riscos também em resseguro, é importante que esses parceiros comerciais também tenham conhecimento dos números daquela operação, da saúde financeira daquela operação, de como aquela operação funciona. Do mesmo modo, num sistema como esse, que também permite a figura do intermediário, também permite a figura do corretor de seguros, é essencial que o corretor também tenha um conhecimento adequado da operação para poder oferecer para aquele seu cliente a alternativa A ou B, ou seguro com a seguradora empresarial A, ou seguro cooperativo B, ou a proteção patrimonial C, para garantir, por vezes, o mesmo risco. Então, são necessários esses 3 requisitos quando a gente está falando em regular a prudência: quantitativos, qualitativos e divulgação. Como a SUSEP tem pensado em trabalhar essas 3 vertentes? Para os requisitos qualitativos, o primeiro requisito que a SUSEP pensou, quantitativo, perdão, quando a gente está falando dos requisitos quantitativos, o primeiro requisito que a SUSEP pensou foram o tamanho do grupo. Você imagina que nós temos aqui, eu acho que a maioria foi lá para o outro painel, né? Mas imaginemos que tínhamos aqui 200 pessoas, e agora nós temos aqui 50 pessoas, né? Então, quando eu tenho um risco compartilhado com 200 pessoas, o risco individual para cada um, ele é menor do que quando eu compartilho o mesmo risco com agora 50 pessoas que estão aqui, certo? Então, é necessário que esses grupos eles tenham uma quantidade mínima de participantes para que ele seja viável tecnicamente, para que ele seja viável atuarialmente. Então, a SUSEP, a partir também até do diálogo e da experiência que teve com participantes do mercado, a SUSEP entendeu que esses grupos precisam ter pelo menos 1.000 pessoas, para que você não tenha um desbalanceamento e uma forma de acontecer uma espécie de catástrofe com pessoas naturais, né? Então, obviamente, exceções elas poderão ser admitidas, desde que justificadas tecnicamente, mas o primeiro requisito quantitativo que a SUSEP propôs para estabelecer foi um requisito mínimo de 1.000 pessoas. Formado o grupo, e entrada em funcionamento o grupo de proteção patrimonial, os eventos eles vão começar a ocorrer. E aí, para dar conta do pagamento desses eventos, a gente vai precisar ter provisões. Então, não é porque será um sistema baseado em rateio, onde os eventos acontecem primeiro e depois se arrecada o dinheiro para pagar esses eventos, que você não tem que ter, pelo menos do ponto de vista contábil, um provisionamento mínimo. Então, a SUSEP está propondo a adoção da provisão de eventos a liquidar, a provisão de sinistros a liquidar. São aqueles eventos já ocorridos e que precisam ser pagos para aquele participante que sofreu um acidente ou que teve o veículo furtado ou roubado. E também uma provisão, um provisionamento mínimo de eventos ocorridos e não avisados, né? Pois, se a gente está falando de um grupo de pessoas que participa de um grupo, mas
o grupo ele não é fechado, o grupo é aberto, ele pode entrar e sair a qualquer momento, é necessário que haja uma estimativa de eventos que ocorreram, mas não foram avisados, para que aquele participante, se eventualmente resolver sair do grupo em determinada data, ele possa participar com a sua cota no rateio que vai ocorrer. Então, também serão necessárias ter provisões técnicas. Mas quando eu estou falando em provisões técnicas, eu não posso ter um balanço, num balanço de um grupo, só a parte do prejuízo. Eu preciso ter recursos que façam frente a essas provisões técnicas. Então, para equilibrar, é necessário que haja regras sobre ativos. Então, do mesmo modo que funciona em uma seguradora, onde os ativos, é necessário que tenham ativos que garantam ou que cubram as provisões técnicas, nesse mercado do mesmo jeito. Vai haver o provisionamento necessário, como eu falei, essas duas provisões, e também a administradora tem que providenciar, a partir dos recursos arrecadados, a aquisição dos ativos necessários para fazer frente e cobrir aquelas provisões. E as provisões têm que ficar cobertas o tempo todo. E aqui, quando eu estou falando de ativo, eu já entro num pedaço do requisito qualitativo. Por quê? Porque esse ativo ele precisa ser de boa qualidade. A administradora não vai poder comprar o título de um banco que está em crise, por exemplo. Será necessária a aquisição de títulos públicos ou de outros ativos de boa qualidade que possam fazer frente a essas provisões. E, do mesmo modo, esses ativos, e a lei determinou isso, eles têm que ser custodiados em câmaras de custódia que possam ser acompanhadas pela SUSEP. São o que chamamos de ativos vinculados. A SUSEP ela também terá controle sobre esses ativos. Então, para que não haja o desvirtuamento da operação, a SUSEP vai ter o controle dessas câmaras de custódia. As administradoras que funcionam bem podem ter alguma liberdade para movimentar esses ativos, mas a regra é que esses ativos só podem ser vendidos mediante autorização da SUSEP, do mesmo modo que funciona para a sociedade seguradora. Também teremos, além das provisões e dos ativos correspondentes, essa administradora, muito embora ela não seja o objeto do risco técnico, do risco de subscrição, essa administradora ela vai precisar ter um capital para fazer frente aqui ao risco operacional, que é o risco pelo qual é o risco associado a ela fazer uma má gestão da carteira. Então, também será exigido um capital mínimo. A SUSEP propôs um capital base na norma que foi em consulta pública, que está reavaliando agora a partir das sugestões que recebemos, né? Mas vai ter que ser constituído um capital que vai precisar ser coberto por um patrimônio de boa qualidade para fazer frente a esse risco operacional para o caso da administradora não fazer uma boa gestão, ela, como eu falei, devendo ser composta por pessoas competentes e responsáveis, possa ser responsabilizada administrativamente, civilmente e, inclusive, seus gestores também poderão ser responsabilizados penalmente. Também deverá ser estabelecido limites de retenção para que não haja também um desequilíbrio no grupo. Então, dependendo do grupo, o atuário responsável ele vai definir um limite. Então, se você tem um grupo de pessoas cuja valor do veículo seja, em média, R$100 mil, não faz sentido você admitir alguém que tem um veículo que vale R$800 mil, R$1 milhão, um veículo de luxo. Então, o limite de retenção também vai ter que ser observado. E quando eu estou falando agora, passando aqui um pouco para os requisitos qualitativos, a regulamentação que está sendo proposta, ela está focando muito na constituição dessas administradoras. Então, para constituir essas administradoras, as regras de constituição dessas administradoras e as regras para aceitação dos dirigentes dessas administradoras também serão muito semelhantes às regras que hoje se exige para constituir uma sociedade seguradora ou para que alguém possa ser dirigente, diretor de uma sociedade seguradora. Há regras também muito contundentes e evidentes sobre a necessidade de se evitar o conflito de interesses entre
os dirigentes das administradoras e os dirigentes das associações que serão as suas clientes, e também será necessário, todas essas administradoras, elas precisarão ter um atuário responsável, um contador responsável, um ouvidor e também diretores que responderão junto à SUSEP de acordo com a sua temática. Então, vai ser necessário ser nomeado um diretor técnico, um diretor responsável pela contabilidade, um diretor de relações com a SUSEP, um diretor responsável pelos controles internos. O sistema de controles internos, como eu falei, ele vai precisar ser proporcional ao porte e à complexidade da operação, ao tamanho da administradora. Obviamente, não vai se exigir de uma administradora pequena um sistema de controles internos que a SUSEP exige de uma seguradora do segmento S1, que são as maiores do nosso mercado, mas um sistema mínimo e adequado de controles internos vai precisar ser constituído. Do mesmo modo, todas essas administradoras precisarão ter uma auditoria interna que funcione e que tenha um programa mínimo de trabalho que possa fazer o acompanhamento do adequado funcionamento dessas operações. E, por fim, falar um pouquinho aqui dos requisitos de divulgação. As administradoras vão precisar observar as normas contábeis que a SUSEP detalhará no manual. Haverá um plano de contas, um elenco de contas que precisará ser observado. Todas elas vão precisar publicar demonstrações financeiras com todos os demonstrativos que são usualmente também exigidos das seguradoras, então balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício, um relatório da administração, notas explicativas, demonstração de fluxo de caixa. E, por fim, como uma última camada de controle, a SUSEP também vai exigir que essas demonstrações elas sejam auditadas por auditores independentes, obviamente com licença para tanto, né, junto à CVM e junto à SUSEP. E esses auditores independentes farão um trabalho um pouco diferente do que se faz atualmente junto às sociedades seguradoras. Esse trabalho será, além da verificação contábil, deverá ser feita também uma auditoria operacional, que é uma segunda camada de controle dentro da operação para que se verifique o efetivo funcionamento e adequada governança e adequado funcionamento do sistema de controles internos das administradoras. Bom, o tempo estourou, eu vou ficar por aqui. Procurei falar um pouquinho aqui sobre os requisitos da regulamentação prudencial que a SUSEP está propondo e preparando aqui para as administradoras de proteção. Muito obrigado. Muito obrigado, Queiroz, pela sua excelente apresentação. Eu não conhecia esse teu lado quase atuário, né? Falando de provisões, é muito tempo de SUSEP, né? Não tem como fugir disso. Acho que foi... e eu queria complementar, a gente, obviamente, a Confederação analisou e participou com contribuições da consulta pública, né? E, de fato, é uma proposta que veio, está muito adequada ao ambiente de proteção. Aspectos qualitativos, quantitativos, né? Proporcional aos riscos. Né? Acho que você comentou na tua apresentação também a busca sempre por transparência. Acho que é uma coisa importantíssima, como eu já coloquei na minha fala inicial, que para o cliente, né, fique claro a distinção entre seguro e proteção patrimonial. Né? No caso do seguro, ele efetivamente está passando à seguradora aquele prejuízo financeiro que ele teve por ocasião de um sinistro, enquanto nesse ele está compartilhando com aquele grupo esse prejuízo financeiro. Né? E você também fala da necessidade ali de ativos com qualidade. E aqui eu não posso deixar de fazer uma brincadeira. Eu quase achei que você ia falar que eles não vão precisar comprar crédito carbono, né? Algo que está nos preocupando bastante, mas as PPMs não vão precisar disso. Bem, eu vou passar... Não vamos mexer na lei, não, deixa eu falar. Bem, agora eu vou convidar o doutor Fábio Medina Osório, advogado, sócio titular do Medina Osório Advogados, presidente executivo do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, e que foi também ministro da Advocacia Geral da União, para fazer a sua apresentação. Doutor Fábio, por favor. Já tá ali no painel.
Já está no ponto ali. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite na pessoa do Dr. Ernesto, presidente do IBDS. Fico muito honrado por estar aqui. Cumprimento os demais palestrantes na pessoa do Dr. Alexandre Leal. Realmente é uma oportunidade única de trocar ideias sobre um tema extremamente sensível para a agenda de desenvolvimento do Brasil. Nós tratamos, obviamente, aqui um marco introdutório que já foi amplamente também objeto de abordagens anteriores, o impacto dessa nova lei, modernização do sistema, impacto no Decreto-Lei 73, o alcance subjetivo, ampliação das competências da SUSEP, a integração normativa que ela proporciona, um alinhamento internacional a partir da convergência padrões de supervisão, proteção a interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos e, sobretudo, também com investidores e consumidores. Mas o tema que mais afeta a minha exposição é o alinhamento desta lei complementar 203 de 2025 com os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, sobretudo no momento que a nossa obra de 2000, pela editora Revista dos Tribunais, comemora 25 anos no mercado e foi a obra que, modestamente, inaugurou essa disciplina no Brasil, como recentemente teve a oportunidade também de discorrer sobre isso nesta última edição, na 10ª edição, a professora Cláudia Lima Marques, no prólogo feito nesta edição. Porque em 2004, sob a supervisão da professora Cláudia Lima Marques, nós inauguramos essa disciplina como a primeira disciplina de Direito Administrativo Sancionador, numa disciplina científica numa faculdade de Direito numa universidade brasileira, que foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir daí, essa disciplina passou também a se multiplicar em outras universidades, paulatinamente, e na gestão do ex-presidente Felipe Santa Cruz, do Conselho Federal da OAB, nós fundamos a primeira comissão nacional de Direito Administrativo Sancionador no Conselho Federal da OAB, onde nós seguimos na presidência, reconduzidos pelo presidente Beto Simonetti na 3º mandato. E a partir daí também, múltiplas comissões surgiram nas subseções dos estados. Portanto, essa disciplina se consolidou igualmente a partir da nossa teoria como um marco jurídico do regime jurídico da improbidade administrativa da lei anticorrupção empresarial, que igualmente se aplicam nesse setor muitas vezes. Com a reforma da lei 14.230 de 2021. Mas foi com esses princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, que ainda precisa ter uma uniformidade no Brasil, mas já existe algum marco constitucional que está se delineando, que buscamos uma jurisprudência que se pode identificar com esses princípios constitucionais que, de algum modo, impactam também essa lei. Quais são os novos paradigmas?
reserva legal, tipicidade estrita, culpabilidade, responsabilidade pessoal, devido processo legal formal e substancial, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade na dosimetria da pena, segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé objetiva, princípios ligados a um princípio constitucional superior, que é comum às civilizações contemporâneas, que provém da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana e que meu orientador na Universidade Complutense de Madrid, saudoso professor Eduardo Garcia de Enterria, em plena era franquista, denominava princípio de interdição à arbitrariedade dos poderes públicos. Justamente aqui um princípio constitucional muito relevante, deve ser levado em linha de consideração com os novos paradigmas da Lei Complementar 203/2025 e os reflexos que ela deve irradiar sobre as normativas que ela impacta, é o princípio da legalidade substancial, o princípio da tipicidade estrita e de que modo ela pode impactar nas cláusulas gerais e na chamada deslegalização, um artigo que eu publiquei agora recentemente em revista da Escola da Advocacia Geral da União, como autor convidado, e uma revista, um número especial que foi organizado num seminário que o ministro Jorge Messias organizou na escola, homenageando também esta nossa obra, os 25 anos do direito administrativo sancionador, junto com o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Geral da União, João Carlos Souto. E o objeto deste artigo foi exatamente, na abertura desta revista, este tema que nós estamos tratando aqui. Ou seja, a Lei Complementar 213 de 2025 e a deslegalização, ou a proibição da deslegalização, que é um tema que diz respeito à evolução do direito administrativo sancionador e os princípios constitucionais que dizem com a segurança jurídica e com o princípio da tipicidade no âmbito do direito administrativo sancionador. E, portanto, revisitamos a jurisprudência na área do mercado de seguros, na área do direito que regula justamente esse segmento, para podermos interpretar essa legislação. Porque este princípio da legalidade, da tipicidade, como sabemos, a dogmática do direito administrativo sancionador, e agora, na nossa última reunião, na nossa primeira reunião da Comissão Nacional de Direito Administrativo Sancionador do Conselho Federal da OAB, uma das propostas é justamente a inserção, submeter ao Conselho Federal uma proposta de inserção dessa disciplina como disciplina autônoma nas faculdades, nos currículos de graduação das faculdades de direito de todo o Brasil, porque ela hoje se dissolve no direito administrativo e, portanto, os alunos, os estudantes universitários não têm a possibilidade de ter um estudo mais aprofundado. Aliás, recentemente, em um artigo também escrevi sobre a revolução digital da inteligência artificial, que deve promover uma nova concepção sobre o direito à compreensão das decisões proferidas pelas autoridades públicas, na medida em que isso afeta muito o direito administrativo sancionador, porque as autoridades administrativas, sobretudo, elas não têm muitas vezes os bancos de dados jurídicos estruturados com a jurisprudência, que possa ser auditável com estatísticas, com bancos de dados integrados com inteligência artificial, com estatística, para que se possa perceber realmente qual é o padrão decisório adotado. E isso serve para toda a esfera pública. Serve para o direito administrativo sancionador que rege o mercado de seguros, serve para o âmbito
do direito administrativo sancionador no mercado de capitais, no sistema financeiro nacional, serve para regular também, sobretudo, o Ministério Público, que também interfere nessa área, muitas vezes através de termos de ajustamento de conduta e atuação extrajudicial, e o Ministério Público brasileiro, igualmente, não está submetido a esse controle, e há justamente um avanço nessa direção para que o Ministério Público possa ter a estrutura de bancos de dados jurídicos na esfera extrajudicial para submeter a um controle, a uma controlabilidade dos acordos e dos parâmetros utilizados. Por quê? Porque a legalidade e a tipicidade estão também interconectadas com a culpabilidade, a responsabilidade pessoal e a vinculabilidade aos precedentes judiciais, a teoria dos precedentes. Nós estávamos falando aqui, a teoria dos precedentes é outro ramo do direito que, se nós olharmos nas universidades americanas ou inglesas, ela não tem nenhuma pertinência com o direito processual civil. Ela tem uma autonomia científica. E essa é outra proposta, embora nesse artigo eu proponho que a teoria dos precedentes no Brasil seja tratada com autonomia científica dentro das instituições de ensino, das instituições jurídicas e dentro das universidades, porque ela é uma estrutura científica que requer um estudo como objeto autônomo e não dentro do direito processual civil, porque ela se aplica ao direito administrativo sancionador, ela se aplica ao direito penal, ela é uma estrutura, ela tem uma estrutura científica muito mais sofisticada do que o direito processual civil propriamente dito. Então, perpassamos então os princípios constitucionais rapidamente, e aí entramos nas transformações desse regime sancionador na Lei Complementar 2013 e 2025, que tem que se adaptar à jurisprudência já consolidada, que eu diria, nesses últimos 25 anos, a partir do impacto. A nossa obra coincidiu justamente com o nascimento do direito administrativo sancionador na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Embora, no âmbito europeu, o direito administrativo sancionador tenha se consolidado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos lá na década de 90, e já na década de 60 começasse a se consolidar nas Cortes Constitucionais Europeias. Aqui nós temos a previsão das sanções na lei. São alterações introduzidas na lei, que foram previstas expressamente, mas o que nós devemos ter como perspectiva, que é a mudança de paradigma, é a vedação à deslegalização. Por quê? Essa proibição de deslegalização, e o que constitui essa proibição de deslegalização, já se consolidou em julgamentos paradigmáticos, no STJ, inclusive no Supremo Tribunal Federal. E aí, a lei complementar, realmente, passa a ser um parâmetro, uma referência muito importante. Por quê? Antes da lei complementar, nós poderíamos considerar que havia hipóteses condutas eram construídas apenas por atos infralegais. E se poderia questionar já essas hipóteses, obviamente, porque a Constituição já proibia. O aberto de cláusulas como violação a normas aplicáveis, como uma espécie de cláusula geral. Isso já na doutrina estrangeira, sempre, e na nossa doutrina, inclusive, nós sempre preconizamos que essa cláusula geral, por exemplo, constitui infração qualquer conduta que viola normas aplicáveis ou normas infralegais aplicáveis. Isso é uma cláusula que o professor Eduardo Garcia Genterria dizia que se trata de uma cláusula legal que deteriora
a própria legalidade, ou seja, ela transfere a autoridade administrativa. Quando ela transfere a própria autoridade administrativa e não ao legislador, quando transfere ao legislador, ela pode ser uma norma sancionadora em branco, transferindo ao legislador a complementação da tipicidade. Mas quando ela transfere a autoridade administrativa, ela dá um cheque em branco à autoridade administrativa, e aí ela deteriora a legalidade de uma tal forma que ela promove isso que sempre se tratou na doutrina como sendo a deslegalização, ou seja, a indevida deterioração da legalidade. Portanto, lá a partir do artigo 108 do Decreto-Lei 73, de 1966, reinterpretado à luz da Constituição de 88 e da Lei Complementar 213 de 2025, só se pode aceitar infrações e sanções por lei formal. Os atos infralegais devem complementar tecnicamente, mas não devem criar tipos sancionadores. Portanto, a lei que, de modo vazio, apenas diz que constitui infração violação a normas aplicáveis como cláusula geral, e essas normas aplicáveis são apenas normas infralegais, a violação a essas normas infralegais não pode ser considerada uma infração administrativa. O efeito prático é fechamento do espaço para criar ilícitos, resolução ou por circular, e a jurisprudência que estamos aqui, precedentes importantes do próprio Supremo Tribunal Federal e do STJ, que consolidam o princípio da reserva legal no direito administrativo sancionador para trazer essa prerrogativa ao legislador. Também a complementar outra transformação radical com a Lei Complementar 203/2025 é o conjunto de novos padrões de governança que passam a ser exigidos. Isso traz uma mudança radical no compliance efetivo, no conceito de compliance efetivo. Por quê? Esse novo padrão de governança, cuja inobservância traz consequências relevantes, também deve ser repensado e objeto de reflexões pelos segmentos afetados. Porque, efetivamente, eu creio que o compliance no mundo inteiro, o compliance 4.0 e o compliance by design, que são os modelos mais avançados, eles de fato estão em crise. São dois grandes modelos que se encontram hoje como os estágios mais avançados do compliance na era da inteligência artificial, mas são modelos extremamente arraigados com a cultura defensiva e ainda paralisante no modelo empresarial que vive sob a égide do capitalismo contemporâneo e que as empresas não conseguem perceber como modelos lucrativos. Portanto, há realmente um espaço para novos paradigmas no compliance. Mas o fato é que o compliance é necessário desde que se perceba a reputação como ativo estratégico para o crescimento das empresas, o que hoje ainda não é possível, porque o compliance é visto ainda como um motor puramente defensivo e que atrasa o crescimento das empresas. Nesse sentido, para fechamento, eu creio que aqui terminou. Há uma série de consequências da inobservância dos modelos e padrões de governança. A lei acentuou, portanto, o princípio da responsabilidade, que é fundamental, e depois a configuração das infrações e sanções administrativas previstas na lei, riscos regulatórios, sem dúvida alguma,
eles se acentuam de algum modo, portanto, nós vivemos essa integração da era do jurídico e do compliance, do fortalecimento da normatividade líquida, da necessidade de integração com a inteligência artificial para acompanhar as velocidades das transformações normativas e do fortalecimento da autorregulação, sem dúvida alguma, são grandes desafios para as entidades reguladas, porque os riscos regulatórios aumentam, inclusive com a concorrência no mercado. Esses são desafios contemporâneos. E frente às exigências do mercado, das redes sociais, dos consumidores, que também se amplificam cada vez mais. Consequências positivas da deslegalização é que elas devem ampliar a segurança jurídica. Isso não se pode abrir mão. Nós temos visto o debate contemporâneo sobre intervenção nas redes sociais, liberdade de imprensa, a arbitrariedade e a insegurança jurídica. Se abre mão da legalidade para a criação de modelos de condutas proibidas, se abre mão dessa legalidade, ou seja, da modelagem de uma conduta proibida através do legislador, nós vamos permitir que a autoridade administrativa ou o juiz crie condutas proibidas e, ao seu alvedrio, por seu capricho ou por sua criatividade, e as sociedades ficam cada vez mais inseguras, os investimentos vão desaparecendo e nós vivemos efetivamente já um caos normativo, já vivemos uma profusão de normas cada vez maior. E o grande desafio das sociedades contemporâneas é a busca por segurança jurídica. O advento da inteligência artificial poderá mitigar esse grave problema da insegurança jurídica que nós temos, com os bancos de dados, com o rastreamento dos vieses nas decisões, com a perspectiva da compreensão maior sobre os desvios dos padrões decisórios. Agora, se não houver uma vinculação a algum padrão de legalidade mínima, então haverá realmente um maior espaço para o arbítrio e o subjetivismo desenfreado. Isso nós temos ainda que combater e tentar mitigar. Há desafios, portanto, gigantescos para a implementação, não há dúvida. E, esses são os desafios que alinhei, alguns deles aqui, a coordenação interinstitucional, a integração entre o público e o privado, que é cada vez mais relevante e importante, essa cultura de integração e de diálogo, como estamos aqui promovendo, seminários como esse. Essa indústria dos seminários deve crescer, deve aumentar, deve amplificar, porque o diálogo é fundamental. E os acordos também são fundamentais. Mitigar conflitos através das soluções consensuais. Me parece que, a partir desses novos paradigmas, nós teremos realmente um marco regulatório mais fortalecido. Com essas ponderações, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de ter esse espaço para apresentar algumas ideias muito modestas, para compartilhar com um auditório tão qualificado, com os demais palestrantes, com o presidente do Instituto, um público extremamente preparado, tecnicamente muito avançado, para simplesmente trazer ao crivo desta qualidade, desta qualificada plateia, essas ideias para se possa criticá-las também e trazer contrapontos e reflexões no sentido de aperfeiçoar as ideias que aqui submeto ao crivo de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua explicação bastante detalhada dessa conexão do direito administrativo sancionador com a lei complementar, né, trazendo um pouco da jurisprudência que precisará ser observada na aplicação da lei, as inovações que a lei traz em relação ao regime sancionador, né, a importância de compliance e até a segurança jurídica, né, que é a vedação, a deslegalização que a lei traz também para o setor de seguros, para o consumidor. Muito obrigado pela sua apresentação. E agora eu chamo o nosso último palestrante, o Dr. Paulo Pisa, que é gerente executivo jurídico na Agência Brasileira Gestora de Fundos, Garantidores e Garantias, advogado sócio de Ernesto Zurnick Advocacia e primeiro vice-presidente aqui do IBDS também. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui, na pessoa da doutora Catarina, que me brindou com a oportunidade de ser talvez o último a falar neste evento, numa sexta-feira, final de tarde, com promessa de manifestação na Paulista. Mas eu já estou acostumado, porque eu fui professor do Mackenzie, eu dava aula de sexta-feira à noite, a última aula de contratos internacionais para o 10º semestre, ou seja, para a última turma do curso, e a maior parte já tinha passado na OAB. Mas, agradecendo realmente a oportunidade, eu vou fazer uma abordagem aqui um pouco diferente, tentar encarar isso aqui, esse tema, do ponto de vista do direito privado. E, pensando sobre a matéria, nós estamos num congresso que foi quase todo ele dedicado a falar da Lei 15040, de 2024. Né? E aqui, neste painel, nós vamos tratar diferentemente da Lei Complementar 213 de 2025, e eu pensei em fazer a seguinte discussão. Pode a lei do contrato de seguro, a Lei 15040 de 2024, ser aplicada aos contratos de participação em grupo de proteção patrimonial mutualista? Uma abordagem, sim, bastante diferente das que me antecederam. Sem juízo de valor algum, eu trago uma página da SUSEP no site, onde se lê, eu não discuto, evidentemente, a regra de que as sociedades cooperativas não podem praticar proteção ou realizar operações de proteção patrimonial mutualista. O que eu aqui quero colocar em discussão, e peço ao moderador que espere até o final, se nós realmente podemos dizer que a operação de proteção patrimonial mutualista tem uma natureza jurídica e operacional distinta do seguro. Eu vou fazer essa discussão, né, trazendo um pouco de história. Eu sei que o padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, disse que a gente não remedia o passado, mas ele serve de espelho para o futuro. Né? Gostaria de trazer o seguinte: o Código Civil de 1916, no capítulo sobre o contrato de seguro, na seção 4, ou seja, no âmbito da regulação do tipo contratual seguro, trazia o seguro mútuo. Claro que dedicou uma seção específica, porque há coisas específicas, né, no que tange a esta operação. Voltando aqui um pouco. Não vou ficar lendo aqui as disposições do Código de 16, mas eu acho interessante a gente recuperar o seguinte. O autor do Código 16, Clóvis Bevilacqua, já apontava para a qualificação das operações de mútuas como uma operação jurídica de seguro, antes mesmo de confeccionar o Código Civil de 1916. Ao redigir o Código Civil de 1916, coerentemente, ele não deixou de, vincando a distinção entre os seguros,
a prêmio fixo e os seguros mútuos, dizer por que ele inseriu a regulação de seguros mútuos dentro do capítulo do Código Civil. Coisa interessante que eu gostaria de trazer para vocês, porque nem sempre se observa isso, é que o Decreto-Lei 73, de 1966, ele não revogou integralmente o anterior decreto que regulava o Sistema Nacional de Seguros Privados, que era o Decreto-Lei 2063, de 1940. Ele revogou aquilo que dispunha em contrário. E o Decreto-Lei 73 de 1966 não tratou do seguro mútuo. Logo, permaneceram vigentes as regras sobre o seguro mútuo presentes no Decreto-Lei de 1940. É interessante observar que, quando se tratava das sociedades mútuas, ele previa uma regulação que não foge tanto, né? É claro que a regulação, a disciplina trazida pela Lei Complementar 213 é bem mais avançada, mas se vocês verificarem o que constava no decreto de 1940, vocês vão ver a exigência de um mínimo de 500 sócios fundadores, né? Vocês falaram aqui, se não me engano, o Dr. Queiroz falou em 1.000, né? Seria necessário pelo menos 1.000 integrantes para o grupo poder funcionar com segurança, né? O fundo inicial nunca poderia ser inferior a 1.000 conto de réis, né? Que numa atualização monetária corresponde hoje a 123 milhões numa conversão nominal, numa conversão em poder de compra, na verdade, né? E também estabeleceu os requisitos para a constituição do instrumento e o que os estatutos deveriam contemplar, né? Como a aquisição da qualidade do sócio, pela celebração do contrato de seguro e a perda dessa qualidade pela sua liquidação, destaco. Item B. As condições gerais de distribuição anual do lucro aos segurados, inclusive a percentagem mínima que excedente da receita sobre a despesa for destinada a essa distribuição, e a obrigação ou não para os sócios de se cotizarem para atender a responsabilidade de seguros no caso de bens sociais serem insuficientes. Esse é só um recuo histórico. A gente chega aqui, então, à Lei Complementar 213 de 2025, que tratou não somente das operações de proteção patrimonial mutualista, mas também dos seguros, né, e assim se diz seguros, comercializados, a serem comercializados por sociedades cooperativas. A Lei Complementar 2013, ela alterou o Decreto-Lei 73, né, de 1966, e introduzindo no âmbito do Sistema Nacional de Seguros Privados as operações de proteção patrimonial mutualista, disciplinou as sociedades cooperativas e os grupos de proteção patrimonial mutualista. Não vou entrar em detalhes aqui sobre a Constituição, sobre o arranjo contratual societário, né, dos grupos de proteção patrimonial mutualista. Vou fazer apenas alguns outros destaques de outras ordens, né. Focando, então, na proteção patrimonial mutualista, a primeira coisa que eu quero observar é que, ao alterar o Decreto-Lei 73, a Lei Complementar 213, ela buscou sempre tratar em paralelo e não em conjunto as operações de seguro e as operações de proteção patrimonial mutualista. Outra coisa, né? Ela, entretanto, estabeleceu que as administradoras das operações de proteção patrimonial mutualista também não estão sujeitas à recuperação judicial, extrajudicial falência, tal como as sociedades seguradoras e as sociedades cooperativas, que as sociedades cooperativas e as administradoras de proteção patrimonial mutualista são sujeitas a regimes especiais de direção fiscal, tal como as sociedades seguradoras tradicionais, que a ação de cobrança dos prêmios e das prestações relativas ao rateio mutualista em despesas de operações de proteção patrimonial mutualista serão processadas também, como os prêmios de seguro, por meio de execução de título extrajudicial. E, evidentemente, as operações de proteção patrimonial mutualista, como as operações de seguro, são sujeitas à regulamentação por parte do Conselho Nacional de Seguro Privado e da fiscalização por parte da Superintendência de Seguros Privados. Quer dizer,
poderia se tratar em bloco, né? já que são operações tão aparentadas e, nesses casos, submetidas às mesmas regras, mas isso não aconteceu. Isso a gente deve levar em conta. Agora, o ponto central da discussão talvez esteja no artigo 88D do Decreto-Lei 73, hoje vigente, né, que foi introduzido esse artigo pela Lei Complementar 2013. A primeira coisa que eu noto é que, no caput, o artigo 88D considera a operação de proteção patrimonial mutualista a garantia de um interesse patrimonial de um grupo de pessoas contra riscos pré-determinados. Nós fomos recuperar a antiga teoria dos elementos do negócio jurídico, nós constatamos aqui que todos os elementos essenciais do contrato de seguro são elementos essenciais da operação de proteção patrimonial mutualista. Então, há uma, digamos assim, por hora, uma proximidade dessa definição, não só com a do Código Civil de 1916, como da operação, da definição de contrato de seguro em geral. Há diferenças, como eu já adiantei, todavia, né? E essas diferenças, para resumir, podemos dizer que são as seguintes, né? Existe um arranjo contratual societário, né? Tem de se constituir um grupo que será, digamos assim, gerido por uma administradora dessas operações de proteção patrimonial mutualista, e a esse grupo aderem todos os interessados na proteção. O que é importante aqui é observar que o grupo de proteção patrimonial mutualista é qualificado como um contrato de prestação de serviços com a associação, né, independência patrimonial, e que serão observadas as regras gerais do Código Civil de 2002 e o disposto no Decreto-Lei 73, assim como a regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados, né. E o contrato de participação no grupo de proteção patrimonial mutualista, ele é celebrado com a figura da administradora, como já foi aqui bastante comentado, e eu não preciso insistir. Agora, a gente não pode, ao fazer essa discussão, ignorar o seguinte. No artigo 88N, parágrafo 2º, inciso 2, a lei complementar, o Decreto-Lei 73 de 1966, agora diz que, no contrato de participação, deverá constar com destaque cláusula ou termo no qual o participante declare estar ciente de que as operações de proteção patrimonial mutualista não correspondem a operações de seguros. Mas em que sentido é colocada essa disposição? A gente está dizendo, então, que uma coisa, apesar de todo o parentesco, as operações de proteção patrimonial mutualista não podem ser consideradas operações de seguro? A gente tem que ter em conta o seguinte, o que é uma qualificação jurídica? O que é determinar a natureza jurídica de um contrato? A gente sempre tem que partir do contrato concreto para verificar, através dos seus elementos típicos, né, se ele encontra alguma disciplina no plano legal. Ele pode ser um contrato típico social, ele pode ser um contrato típico social e típico legal. Então, será que a operação patrimonial mutualista, pelas suas características, não adere à lei sobre o contrato de seguro, de alguma forma? A gente está vendo aqui o seguinte, poxa, o que está dizendo? As operações de proteção patrimonial mutualista não correspondem a operações de seguros. Mas vamos avançar um pouco, né? Vamos se perguntar, pode-se inferir do tratamento das operações de proteção patrimonial mutualista pelo Decreto-Lei 73, em paralelo às operações de seguro, e do disposto nesse inciso 2, do parágrafo 2º do artigo 88N, que o arranjo contratual referente às operações de proteção patrimonial mutualista não se qualifica de modo nenhum como contrato de seguro? Primeiramente, eu diria que esse tratamento paralelo, ele visa balizar a atuação do órgão regulamentador e fiscalizador. Volta-se
para fins prudenciais. Com relação à advertência que se faz, que deve ser inserida no contrato de participação, de que as operações não correspondem, né, que as operações de proteção patrimonial mutualista não correspondem a operações de seguros, eu diria que ela se presta apenas para deixar ciente o participante de que ele está assumindo, muito provavelmente, o risco de insuficiência patrimonial, que esse risco não foi tomado por uma seguradora. Essa que é a diferença que já vinha do Código Civil de 1916, e historicamente desde muito antes, né, porque o seguro mútuo é uma das primeiras formas de seguros, né. Antes da lei dos grandes números, né, não praticava-se seguro dessa forma fundamentalmente. Além disso tudo, e para ser breve, eu gostaria só de lembrar que a lei não tem o condão de determinar a natureza de um contrato. Vocês conhecem a velha advertência de Pontes de Miranda? E direito é ciência. Que a lei não pode dizer que o ato vale como outro. A lei só pode dizer que um ato vale como outro. Não pode criar um novo ato. Ou melhor, dizendo na expressão esclarecedora dele, não se pode chamar manga a laranja ou a maçã. Assim, se uma lei disser que o contrato de fiança, a fiança é um contrato de seguro, não é por isso que o contrato de seguro passará a ser um contrato de fiança. Se a lei disser que um contrato bancário qualquer, de conta corrente, é um contrato de seguro-garantia, não quer dizer que o contrato de seguro-garantia vai passar a ser um contrato de conta corrente. Então, é nisso que a gente tem que se fiar. Eu sei que a questão pode ser considerada um pouco polêmica, mas eu vou para o artigo, volto para o artigo 88. Tá? 88D. Né? Nós já mencionamos que todos os elementos essenciais do contrato de seguro estão presentes na própria definição legal da operação de proteção patrimonial mutualista. Comparem a definição do artigo 88D com a definição do artigo 1º da Lei 15.040 de 2024. Isso me leva a crer que, do ponto de vista se não da teoria, da antiga teoria dos elementos contratuais, de acordo com a teoria dos tipos contratuais, com a teoria da tipicidade dos contratos, né, não administrativa, mas dos contratos, né, usando o método tipológico, buscando os indícios, né, os índices, né, os indícios de pertencimento de uma determinada manifestação da autonomia à vontade a um determinado tipo legal, nós podemos qualificar o contrato de participação, ou, se vocês quiserem falar mais genericamente, a operação de proteção patrimonial mutualista, como uma operação de seguros, mas não inteiramente. Quer dizer, nós podemos falar na operação de proteção patrimonial mutualista como um subtipo contratual securitário. Né? Vejam as convergências. O objeto do contrato, tanto no que diz respeito à operação de proteção patrimonial mutualista, ou, para simplificar, os seguros mútuos, é o mesmo. É a cobertura de um interesse sujeito a risco. É o interesse que está sujeito a risco. A causa ou função, no sentido socioeconômico, é eliminar ou reduzir o risco de responder por determinadas perdas que você pode sofrer. A contrapartida, nos dois casos, a prestação principal corresponde a uma obrigação de garantia, administrada pela administradora de proteção patrimonial mutualista, ou então prestada diretamente por uma sociedade seguradora no que tange aos contratos de seguros tradicionais. A forma do contrato também é aparentada, são contratos consensuais, são contratos que, embora costumem ser formalizados no escrito, a forma não é da essência do tipo contratual, e o sentido do contrato, que é a transferência do risco, verifica-se nos dois casos. Há, todavia, uma divergência que eu imagino, pelo que eu pude até agora amadurecer a questão,
que seja pontual, né? Que diz respeito a um aspecto da estrutura do contrato. As operações econômicas compartilham a mesma base técnica, mas o risco de insuficiência é assumida no contrato de seguro pelas empresas de seguro, ao passo que é objeto de rateio no esquema contratual das operações de proteção patrimonial mutualista. Então, eu qualificaria essas operações como um subtipo de contrato de seguro. Normalmente, né, como está dito aí, um subtipo abrange parte da realidade designada pelo tipo, parte essa que se ordena em torno de um critério mais restrito. Prevalecem os elementos do tipo seguro, com a diferença de que não se pode falar propriamente em prêmio para referir o esquema de distribuição de risco entre os participantes de uma operação de proteção patrimonial mutualista. Na dicção do artigo 1467 do Código Civil, volto a ele, de 1916, nesta forma de seguro em lugar do prêmio, os segurados contribuem com as cotas necessárias para ocorrer às despesas de administração e aos prejuízos verificados. Então, muito simbolicamente, num desenho bastante mal feito, nós poderíamos dizer que há uma coincidência bastante grande entre os dois tipos contratuais, e à medida dessa coincidência, a Lei 15.040 de 2024 pode ser aplicada ao contrato de participação em grupo de proteção patrimonial mutualista. Eu lembro, a propósito, o artigo 4º da Lei 15.040 de 2024 diz que o contrato de seguro, em suas distintas modalidades, será regido por esta lei. Todavia, o disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias. Na realidade, a Lei Complementar 2013, ela não chegou a disciplinar propriamente o tipo contratual, o plexo de obrigações, o conteúdo do negócio jurídico, operação patrimonial mutualista. Mas traça algumas diferenças essas que já se encontravam em nosso sistema jurídico, que são tradicionais e que devem, evidentemente, ser respeitadas. Então, era essa a apresentação que eu gostaria de trazer para vocês neste final de sexta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Pisa. É uma provocação interessante. Eu, como não advogado, foi uma aula para mim de elementos de contrato e tudo, eu agradeço. E, realmente, vários elementos eles são congruentes, né? Ainda que, né, mesmo lá pelo Código Civil de 1916, né, caracteriza no seguro mútuo, né, que o participante é segurado e segurador ao mesmo tempo, né, e um pouco também essa questão de que não há uma transferência total do risco, e sim um compartilhamento, mas acho que é um debate bastante interessante. A gente, pelo adiantado da hora, me deram a oportunidade de alguém da plateia fazer uma pergunta. Acho que o meu querido Paulo já está ele pronto a fazer a sua pergunta. Bom, o comentário que eu queria fazer, acho que o Paulo, na brilhante apresentação dele, já me praticamente disse o que eu pensava também. Eu queria dizer, Alexandre, primeiro, eu fiquei assim, eu tive uma surpresa muito grande. Nas suas primeiras palavras, o seu destaque foi dizer, oh, isso não é conosco. Essa sensação que eu tive, sabe? Isso não é seguro, nós não estamos falando aqui de seguro. Tá? Mas, assim, até numa sensação dizendo, isso não é conosco, sabe? Quase que querendo se livrar de algum novo estilo, um novo tipo de elemento no nosso sistema, sabe? Em seguida, o Queiroz, que eu vejo de novo com muito prazer, chegou aqui e disse que as administradoras vão ter provisões técnicas, estrutura de gestão de risco, disclosure, administração responsável, resseguro, corretor, provisões, ativos garantidores de boa qualidade, capital mínimo, administrador é responsável e seus administradores são responsáveis, tem limite de retenção, tem regras para aceitação dos administradores, tem diretor de controles internos, tem plano de contas, tem que publicar demonstrações financeiras, igual as seguradoras.
eu, com muito menos, com nenhum conhecimento que o Paulo tenha, mas com uma formação prática, assim, então é igual aquele que é orelha de porco, boca de porco, mas por que não é porco, sabe? Então, essa foi a sensação que eu tive nas suas palavras e nas palavras do Queiroz, e que depois, para mim, foi complementado pelo que o Paulo disse. Eu, então, concordo, sou levado a acreditar que é um subtipo de seguro, sabe? E acho que nós temos aqui espanhóis aqui que conhecem muito bem as mútuas. Mafre foi originada de mútua, outras companhias, ainda temos mútuas na Espanha, várias mútuas. Para mim, são... A diferença que existe, para mim, é como você dizer que resseguro não é seguro, sabe? Nas mútuas, o responsável final são, primeiro, no caso aqui, vai ser a administradora, e, em segundo lugar, os participantes, os segurados. Certo? Nas seguradoras, o responsável, inicialmente, são as próprias empresas, mas atrás disso tem os acionistas. Certo? Então, o que muda são os acionistas com os segurados. Certo? É como se os segurados fossem os acionistas. Certo? Isso não tem nada de jurídico, mas é um raciocínio assim, mais simplista. Então, para mim, é um tipo de seguradora em que quem está correndo o risco final são os próprios segurados. Sabe? Só como um exemplo, provavelmente pouca gente deve se lembrar aqui, dessa diferença em que pode haver um reajuste de prêmio de um mês para outro nas multas. Quando o seguro mensal de automóvel foi instituído no Brasil, ele começou com prestação mensal mutável. Sabe? As primeiras seguradoras, e nós nos incluímos nisso, cada mês o segurado podia ter um valor diferente de prestação. E ele sabia disso no início do seguro. Sabe? Passou a ser um seguro mensal, mas um seguro como se fosse de um mês. Sabe? Então, aquele mês é esse seguro. No mês seguinte, pode ser outra taxa. Sabe? Então, isso, para mim, não é uma coisa que diferencie. Sabe? Já aconteceu no nosso mercado de seguros. Sabe? Então, uma coisa que eu confesso para vocês que eu sempre tive opinião, as seguradoras deviam já há muito tempo estar atraindo essas associações para o seu sistema. Sabe? Acho que demoraram muito para fazer isso, e agora foram atraídas, acho que até com a ajuda das próprias seguradoras, e é por isso que eu fiquei surpreso, Alexandre, logo de cara você falou, não é conosco. Hein? Acho que nós atraímos e agora falamos, pô, não é conosco. Sabe? Então, isso me surpreendeu um pouco. Sabe? Desculpe a observação aí, mas não podia deixar de fazer. Obrigado, Paulo. Depois eu vou passar aqui para o Queiroz, que ele foi citado também aqui. Paulo, acho que tem não queria passar a impressão de que não é conosco no sentido de que é um produto diferente. Né? Eu acho que dentro da tua fala, eu tenho uma observação, né, que eu não concordo, que, na verdade, a administradora ela não está correndo risco. Né? São os próprios... não tem o caso como você bem colocou, é seguradora, depois acionista, e lá é administradora, depois. Não é administradora, são os associados, né, que fazem parte do grupo. A seguradora só vai fazer a administração dos recursos, né, e você vai ter que ter a provisão, né, para aquele dinheiro que foi captado ele ser suficiente para pagar aquele negócio. Mas não tem a visão de que, se faltar dinheiro, né, não vai primeiro para a administradora, depois, se sobrar, vai para o... Essa é uma diferença que eu acho importante. Eu acho que também, Paulo, aqui, uma diferença, claramente, que existe do ambiente aqui, você bem comentou da Espanha, é do histórico que a gente vem também desse tipo de operação, que era à margem, né, e está sendo legalizado. A gente tem essa preocupação de como que isso também reflete para, aí sim, o setor de seguros. Se houver uma confusão, né, desse tipo de operação, né, e, eventualmente, né, situações indesejadas ocorram, olha, isso aqui é um outro tipo de situação. A gente teve, muito recentemente, várias situações que grupos que, repito, estavam à margem da lei, mas que tinham nome e logomarca muito assemelhados a seguradoras legalmente constituídas. É essa a grande preocupação. Doutor Paulo, se eu puder comentar um pouco.
é óbvio que a finalidade é a mesma, né? Então, a intenção de contratar um seguro automóvel, porque a gente está falando aqui basicamente de risco de veicular, né? E a lei, por enquanto, a regulamentação pretende autorizar somente o risco do casco do veículo, né? A finalidade, obviamente, é a mesma. A operação, de fato, a definição ela é parecida porque o contrato é parecido mesmo. A diferença é, o doutor Pisa foi muito feliz. A diferença é, em uma operação, você paga o prêmio e cede todo o risco para a seguradora. Na outra operação, o risco é compartilhado entre os membros do grupo. Então, o participante ele retém a cota, o equivalente à cota dele da participação dele no grupo. Se todos tiverem veículos do mesmo ano, modelo e valor, cada um vai responder por sua fração igual, você entendeu? Então, a diferença é basicamente essa mesmo. Qualquer questão, e aí entra um pouco do histórico do que o Alexandre falou. Algumas pessoas constituíram, sob a forma jurídica associativa, verdadeiras seguradoras. É isso que estava acontecendo na prática. Então, veja bem, você tem aí associação com 30 mil veículos, 50 mil veículos, 200 mil veículos, tem uma de 300 mil veículos. 300 mil veículos na carteira, uma associação. Veja, essa associação, ela tem uma mansão que é utilizada pelo presidente, ela tem veículos de luxo que são utilizados pelos dirigentes. Então, assim, você tinha um ambiente empresarial funcionando absolutamente de modo irregular dentro da forma jurídica associativa. É bem diferente do mutualismo que funciona na Espanha, que funciona em Portugal, que é um mutualismo que funciona na Austrália. Não, sim, exato. Não, certo. E aí exato. Aí para o futuro, qual que é a situação? Veja, a gente também tem algumas garantias constitucionais sobre a forma jurídica associativa, que eles se valiam dessas garantias e imunidades. Não, o Estado não pode interferir na minha operação. Eu não preciso pedir autorização para existir, porque isso está tudo no artigo 5º. Então, se a gente está falando aqui no seminário de direito, vamos falar um pouco de direito também. Está tudo no artigo 5º da Constituição, entre os incisos 10 e 15, tem lá uma série de imunidades relativas à liberdade de associação, que são direitos fundamentais, inclusive de primeira geração. É o direito das pessoas conviverem em sociedade, se associarem para fins comuns. Então, a solução que foi dada foi, ora, é possível manter o funcionamento, a repartição do risco entre as pessoas, a moda daquela definição, a moda daquilo que se pretendia no Código 16 e que nunca funcionou efetivamente no Brasil? Não é possível. Agora, quem é que vai fazer a gestão do risco dessas 300 mil pessoas que estão em uma carteira? Eu vou deixar na mão de um presidente de associação que, com a reserva da associação, ele se locupleta, compra uma mansão para morar, compra um carro de luxo esportivo para passear aos finais de semana? Então, se você é empresário, então vai ser empresário. Então, a saída brasileira, a saída que o legislador deu, ela foi diferente de todo o resto do mundo. Então, vai ser constituída uma empresa para fazer a gestão daquela carteira. Então, se o cidadão quer ser empresário, ele vai ser empresário, né? E aí, o risco técnico continua pertencendo. E é uma questão muito complicada também, você, até por conta da educação financeira securitária que a gente tem no país hoje, você chamar de seguro uma atividade onde você não faz a cessão do risco integral. Então, assim, houve um receio também por parte do legislador, e eu participei de algumas conversas, no sentido de que nós vamos chamar de seguro algo que pode, se tiver um desvio muito grande da sinistralidade, pode fazer com que, em vez de eu pague uma mensalidade de 1.000, eu precisa pagar uma mensalidade de 10 mil, de 15 mil. Isso pode acontecer. Então, houve também esse receio de separar, né? Mas eu concordo, eu falei também na minha apresentação, eu entendo que é um subsistema dentro do sistema. A finalidade é a mesma, o contrato é muito parecido
concordo com o que o Paulo falou, que alguns elementos da Lei 15.040, algumas disposições, ou a jurisprudência, ou a própria doutrina, vai ser aplicado no que for necessário. Lógico, tem uma questão, por exemplo, que é uma diferença, como a questão do prazo de sinistro, talvez não seja totalmente aplicável o prazo de sinistro, que está previsto na Lei 15.040. Por quê? Porque nessa modalidade você precisa ratear a despesa. Então, você apura, você faz a regulação, para fazer a liquidação você precisa ratear. Então, você tem um passo a mais. Então, talvez não se justifique, por exemplo, o prazo, aplicar o mesmo prazo. Mas outras regras, certamente. Certamente. Mas, enfim, a ideia também, eu acho que diferenciar, chamar de seguro algo que pode gerar um desvio tão grande de sinistralidade e um desvio tão grande na mensalidade que se paga, eu acho que também houve aqui uma intenção de alertar e a própria lei falar, olha, isso aqui não é um seguro à moda do que você está acostumado aqui, que funciona no Brasil. Eram esses comentários aqui só que eu queria trazer com base na questão histórica, em todas as dificuldades atreladas a toda esse conserto que está precisando ser feito no mercado. Ótimo. Gente, agradeço mais uma vez a presença de todos. Paulo, Fabiano e Queiroz, obrigado aí pela participação. Obrigado de novo ao IBDS pelo convite e pela oportunidade do debate. Uma boa noite a todos. Paulo, em nome da organização, gostaria de agradecer então a presença de todos hoje na sala 1. E, enfim, agradecer aos painelistas, ao presidente da mesa e reiterar, então, que nos encontramos na sequência na cultura artística e que amanhã, então, também haverá o encerramento do congresso no Teatro Municipal. Nos encontramos lá. Qualquer dúvida, podem perguntar para o pessoal da organização lá embaixo. Estamos à disposição. Boa noite, até logo. Thank you.